Excelente início de semana para nós e boa tarde. Oi, pessoal, boa tarde. 10 mortes nas rodovias capixabas no fim de semana. Entre as vítimas, um jovem casal queria oficializar um namoro no fim de semana. Uma mãe que amamentava um filho recém-nascido no momento da batida. Uma advogada cheia de novos projetos. E o pai que sentiu em casa que a filha estava em perigo. Reflexos da crise. Quem está empregado teme a demissão. Quem está desempregado luta para voltar ao mercado de trabalho. O TN foi em busca de soluções para os dois casos e mostra que o importante neste momento é fazer a diferença. Veja como já já. E a seção Empregos de hoje traz 50 oportunidades para trabalhar em supermercado e também em hospital. Não deixe de conferir. Menino de 3 anos morre durante visita ao pai. Ele morreu durante o banho. A madrasta da criança foi presa. Crime contra animal revolta internautas capixabas. A denúncia partiu de uma mulher que teria flagrado uma agressão a gato em bairro nobre da capital. Os rastejadores. Os bandidos se encolhem no chão, entram no restaurante, procuram dinheiro e fazem a maior bagunça. Os comerciantes estão assustados com os roubos. Pai é morto pelo suposto namorado da filha. E o que chama a atenção neste caso é que a jovem preferiu fugir com o assassino. Saúde da mulher. A dona Osaíra não faz exames ginecológicos há mais de 10 anos e quer saber por onde ela deve começar. Doutora Denise traz a resposta para quem está na mesma situação. O TN quer saber, você conhece alguém sem noção? E pronto, falei. Me diz aí, qual a coisa mais sem noção que você já fez? Conta pra mim. Uma das coisas mais sem noção foi quando eu conheci ele, que a gente no primeiro dia a gente já mora junto. Namorar um homem de 50 anos quando eu tinha 14 anos. Nossa! Tudo isso e muito mais aqui no Tribuna Notícias, primeira edição, que volta... rapidinho, porque hoje... é segunda-feira. Até já. Um jovem casal queria oficializar o namoro no fim de semana. Uma mãe que amamentava o filho recém-nascido. Uma advogada cheia de novos projetos. São algumas das pessoas que perderam a vida em acidentes no estado no fim de semana. Para você ter uma ideia, em Marechal Floriano foram 4 mortes na batida que envolveu 3 carros e uma moto. O pai de uma das vítimas pressentiu em casa que algo de errado havia acontecido com a filha. Vamos ver. Olhando à frente do Celta, dá para se ter ideia da violência do acidente. No veículo estava o professor de Educação Física Bruno Oliveira Saleme, de 29 anos, e também a namorada dele, a advogada Ana Paula Kepe Cordeiro, de 35. O casal que morava em Afonso Cláudio morreu na hora. Os corpos deles ficaram presos às ferragens e precisaram ser resgatados pelos bombeiros. A batida foi na madrugada de ontem, na BR-262, em Marechal Floriano, região serrana do estado. Seu Arteno estava dormindo e acordou assustado com o acidente. Viu a batida, o impacto, aí eu levantei e fiquei dali olhando, tem. Aí o tumulto ali, nem na beira eu cheguei. Ficou com medo? Fiquei com medo, porque tinha 4 mortos ali, eu falei, vou não. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o Celta seguia de Marechal Floriano em direção à Vitória. Ao passar por este trecho da rodovia, o condutor tentou fazer uma ultrapassagem. O veículo acabou batendo na lateral de um carro que seguia no sentido contrário. Os ocupantes do outro carro não ficaram feridos, mas esta moto vinha logo atrás e não conseguiu parar. Acabou batendo de frente com o Celta. Nela estava a estudante Sabrina Bermudes, de 19 anos, e o namorado dela, João Paulo Lois Damascena. O casal, que morava em Domingos Martins, também morreu na hora. Meu irmão acordou todo perturbado já, parece que o sentimento de pai, ele parece que veio uma coisa que identificou. E desde meia-noite, 1h da manhã, ele não dormia. Ele começou a ligar para o celular dela, o celular dela não atendia. Aí foi que a tia dela ligou para ele dando a notícia para gente. Da moto pouco sobrou. Várias partes ficaram espalhadas pela rodovia. Este táxi de Marechal Floriano também se envolveu no acidente. Ele vinha atrás da moto, não conseguiu parar e acabou batendo de frente com o Celta. O motorista Gilmar Rosário de Assis, de 34 anos, também ficou preso nas ferragens e teve que ser socorrido para o Hospital São Lucas, em Vitória. Sempre foi muito prudente, muito calmo, uma pessoa muito calma, muito tranquila. Deve ter sido muito difícil para ele, porque ele não ter conseguido evitar.
Haja visto que tentar, ele deve ter tentado muito, depois veio parar aqui no acostamento, onde não tinha mais espaço para ele ir. Ele deve ter feito tudo que ele pôde. Durante o resgate das vítimas, o trânsito na rodovia foi interrompido. A pista só foi liberada na manhã de ontem. Um par de tênis e o caderno de Bruno ficaram no acostamento da rodovia. O tio de Sabrina conta que ela e João Paulo iam oficializar o namoro neste final de semana. Hoje que ele ia lá na casa do meu irmão, né, para oficializar, comprou até aliança para os dois se oficializar o namoro deles com os pais. E ela estava muito feliz com ele, né, assim. Triste, né? O taxista Gilmar Assis fraturou as 2 pernas e um dos braços. Ele passou por uma cirurgia e se recupera bem. E um outro acidente grave no fim de semana destruiu uma família e tirou a vida de um universitário de apenas 24 anos. O jovem estava numa moto seguindo para a casa da namorada e foi atingido por um Monza, onde estava a família. No carro, a mãe e a irmã do motorista morreram. Mas teve um milagre nessa tragédia toda. Um bebê de apenas 7 dias sobreviveu. Esse homem desolado na foto é Bruno Bernardo Costa. Ele acaba de perder a mãe e a irmã em um acidente violento. E Bruno é quem estava dirigindo o carro. Tá vendo esse bebê no colo dele? É o sobrinho de Bruno. Erion tem apenas 7 dias de vida hoje e milagrosamente sobreviveu a essa tragédia sem nenhum arranhão. O bebê estava mamando no colo da mãe, Neuma Bernardo Costa. Além da mãe, o pequeno Erion perdeu a avó, Neuza Maria da Costa. E as mortes dessa batida não param por aí. Esse jovem de apenas 24 anos perdeu a vida. Vamos ver como tudo aconteceu. Esse Monza aí, completamente destruído, é onde estava a família de Iconha. Ele invadiu a contramão em uma curva na BR-101. E aí, atingiu a moto pilotada por Duarte Vieira Lovati, de 24 anos. Os 2 veículos caíram de uma ribanceira de 20 metros de altura. O universitário morreu na hora. Ele ia de Iconha para Piúma para encontrar a namorada quando tudo aconteceu. Mais de 1.500 pessoas foram ao velório dele em Campinho. Pela destruição completa do Monza, é realmente difícil acreditar que o pequeno Erion tenha sobrevivido a essa tragédia. E, infelizmente, o fim de semana nas estradas do estado teve ainda mais mortes. Sábado, por volta das 6 da noite, um homem que tentava atravessar a BR-101 na Serra foi atropelado por um carro. Ele morreu na hora e não foi identificado. E 40 minutos depois, em Bebedouro, Linhares, o motociclista Darley Antônio Gomes também morreu. Um Corolla parou no acostamento e, quando foi atravessar a pista, foi atingido pela moto de Darley. O filho do motociclista, que estava na garupa, ficou ferido. E ontem, por volta de 5 da tarde, mais uma morte no norte do estado. Marcos Antônio Cabral, de 31 anos, morreu na estrada que liga Linhares a Rio Bananal. Agora vejam a ginástica do crime. Bandidos invadem restaurante pelo teto e se arrastam dentro do estabelecimento à procura de objetos e dinheiro. O restaurante Ingrid e Amigos fica em Bento Ferreira, aqui na capital. Moradores andam preocupados com a onda de violência no bairro. O bandido aparece nas imagens por volta das 3 horas da manhã. Ele se arrasta pelo chão do restaurante. De joelhos, revira armários do estabelecimento. Por outra câmera, é possível ver que o bandido não está sozinho. A dupla fica alguns instantes perto do balcão. Depois se rasteja até o caixa. Eles reviram as gavetas à procura de dinheiro. A ação dura quase 10 minutos. Repare que eles deixam tudo muito bagunçado. Por fim, os dois se arrastam novamente com o material furtado. Eles conseguiram pegar mais material alimentício. Procuraram bens, pelo que a gente vê no vídeo, procuraram dinheiro, outros bens, mas por sorte não tinha sido deixado, né? Então, como não encontraram, levaram materiais como doces, chocolates, balas e etc., produtos alimentícios. Isso tudo foi recuperado rápido? Tudo foi recuperado em cerca de 20 minutos depois, 30 minutos depois. O restaurante fica em Bento Ferreira, aqui em Vitória. A invasão aconteceu neste final de semana. Os criminosos invadiram o restaurante pelo teto. Segundo a polícia, eles escalaram uma árvore e quebraram o telhado. Quem chamou a PM foi um vigilante que viu o momento exato em que o restaurante era invadido.
E é justamente esse tipo de situação que mais preocupa quem mora aqui no bairro. Segundo a Associação de Moradores, cerca de 6.000 pessoas vivem em Bento Ferreira. Os assaltos acontecem em áreas pouco movimentadas. Uma câmera de segurança foi instalada na principal avenida do bairro, mas em algumas áreas falta videomonitoramento. Só tem ocorrido com uma certa frequência. Não é todo dia, mas tem ocorrido com uma certa frequência esses assaltos. Principalmente os crimes contra o patrimônio. O final da rua da Chafique Murá, por exemplo, é muito vulnerável. Nós tivemos de abril para cá 4 assaltos à mão armada ali. E ali não tem câmera de vídeo monitoramento. Então fica difícil ali a vigilância. Nessa avenida aqui, que é um ponto mais movimentado, vamos dizer assim, né? Nós temos a câmera de vídeo monitoramento e o policiamento que é constante aqui no local. A polícia afirma que faz patrulhamento na região e orienta os moradores a tomarem alguns cuidados. As pessoas costumam deixar mochilas, notebook em cima de banco. Isso atrai o indivíduo que ele está já predestinado a furtar, roubar. Fechem as janelas, tranque, vai sair tranque direitinho, entendeu? Evite deixar expostos seus bens, evite ficar citando em redes sociais os bens que tem, esse tipo de coisa. Fala sério, gente, com cuidado já somos vítimas. Distraídos, então, viramos alvo certíssimo dos bandidos. Madrasta é presa acusada da morte do enteado, um menino de 3 anos. Samuel Macedo Neves morreu durante o banho em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado. Estava na casa do pai com a madrasta. Ela contou que estava dando banho no garoto, saiu por alguns minutos do banheiro para pegar a toalha e quando voltou encontrou Samuel afogado dentro do balde. Juliana Vicente, de 25 anos, foi presa temporariamente por provocação voluntária da morte. Ainda não foi definido se a autuação será por lesão corporal seguida de morte ou por homicídio. O laudo da morte ainda não foi concluído, pessoal. A mãe de Samuel e até mesmo o avô paterno desconfiaram de maus tratos anteriores. Eles disseram que já haviam falado sobre a suspeita ao conselho tutelar, viu? O pai de Samuel estava no trabalho quando a morte aconteceu. Ele chegou a dizer que a mulher tinha um bom relacionamento com o enteado e que a acusação seria injusta. O desemprego ainda tira o seu sono? Tá complicado, né? Mas seguimos selecionando boas vagas para você. Começamos com 50 oportunidades em supermercado para balconista de frios, fiscal de loja, caixa, padeiro e repositor. Leve o seu currículo em qualquer supermercado Carone. Olha, gente, está aqui com a dona Ossaíra. Ela está com 75 aninhos, né, dona Ossaíra? 78. 78. Tem muito tempo que a senhora não vai ao médico, né? Conta para a doutora. Tem 10 anos. 10 anos que não vai a ginecologista. Exame de nada. Só de sangue. E eu preciso de fazer exame, embora que eu não sinto nada. Ei, Ossaíra, boa tarde. Olha, aos 78 anos, você precisa de continuar fazendo as consultas periódicas anuais com o ginecologista para mamografia, ultrassonografia endovaginal, para a gente olhar os seus ovários, o seu endométrio e também para a gente solicitar a densitometria óssea para ver a osteoporose, o enfraquecimento dos ossos. O exame de coleta de colpocitologia, de preventivo, dele você já pode abrir mão caso você não tenha há muito tempo contato sexual. O espancamento de uma gata provocou revolta e mobilização entre os capixabas. A agressão partiu de um morador da Mata da Praia e aconteceu ao lado do Parque da Pedra da Cebola, em Vitória. A gatinha recebeu vários golpes de enxada, amigos. Foi resgatada e levada ao veterinário, mas estava tão machucada que não resistiu. Outros moradores fizeram a denúncia e organizaram uma campanha nas redes sociais. O grupo planeja uma manifestação no sábado às 9 da manhã, na entrada do parque. A família vive o luto, mas também espera que o acidente seja apurado e, se houver culpado, que ele seja punido.
Estamos falando do caso do médico que morreu depois de uma queda durante o campeonato de ciclismo. Ingrid, olha só, um vídeo divulgado pela família mostra um atleta invadindo a pista na contramão e atrapalhando o fluxo da prova. Depois disso, Christian perdeu o equilíbrio, caiu e bateu a cabeça. 15 dias depois, o atleta, pai de 3 filhos, teve morte cerebral. Nas imagens entregues pela família do ciclista à polícia na semana passada, é possível observar o momento em que um outro ciclista invade a pista na contramão, fora da área de prova. Ele é advertido pelos fiscais e retorna para o meio do pelotão. É possível perceber que o atleta atrapalha o fluxo da prova. Ele bate em um outro competidor que esbarra na bicicleta guiada pelo médico, que perde o equilíbrio e cai. O cunhado do médico, que acompanhava a prova de carro com a esposa, estava logo atrás do pelotão. O advogado acredita que o terceiro ciclista cometeu 2 irregularidades antes de provocar o acidente. Havia um ciclista que estava fora da área permitida e fora da faixa amarela que separa, eles só poderiam estar na pista da direita. O motoqueiro, a moto do fiscal de prova, se aproxima, buzina, e esse ciclista que estava irregular, ele retorna ao pelotão de forma absolutamente abrupta e imprudente, inclusive contrária às regras, porque as regras do ciclismo são que ele deve diminuir a velocidade e entrar por trás do pelotão. Quando ele entra no meio do pelotão, há uma movimentação desses ciclistas, um freia, um vai para um lado, outro vai para o outro, e esse ciclista que derrubou o Christian vai para a esquerda e atinge o Christian e ambos caem. O médico participava do desafio ciclístico de São José de Anchieta quando sofreu o acidente. Ele estava aproximadamente 45 km por hora e bem próximo à linha de chegada quando perdeu o equilíbrio e bateu com a cabeça no asfalto. 15 dias após o acidente, os médicos confirmaram a morte cerebral do ciclista. Em uma análise preliminar das imagens, o presidente da Federação de Ciclismo do Estado considera que não houve irregularidade nas manobras do terceiro ciclista, que aparece nas imagens. Para ele, tudo não passou de um acidente corriqueiro em corridas de ciclismo, que acabou em fatalidade. A gente nota que é uma situação normal de uma prova de ciclismo. Os atletas, eles andam muito próximo um dos outros, até para se beneficiar de vácuo, do vento que se protege de quem está na frente, arrasta mais vento. Então, o ciclista que vai atrás, ele sabe que ele corre esse risco de tocar numa roda, de quem está na frente desvia de um buraco, tem uma decisão muito rápida. Então isso tudo é uma normalidade de uma competição de ciclismo. Acontece todo momento, toda competição tem isso. Para avaliar o caso, a federação instaurou uma comissão, onde especialistas no esporte se posicionarão a respeito do caso a partir da análise das imagens. Eles têm 50 dias para apresentar o parecer oficial. Enquanto isso, a família do ortopedista Christian Onofre de Souza, de 39 anos, que deixou esposa e 3 filhos, tenta superar a tragédia e espera que a justiça seja feita. Queda em ciclismo é normal, mas quando uma pessoa cai e você consegue presenciar que a pessoa ficou desacordada e ainda por cima que, um familiar, alguém estava lá e gritando, nesse momento eu estava já gritando socorro e mesmo assim o ciclista retorna à sua bicicleta, monta na bicicleta e vai embora, é uma atitude que eu não tomaria, é uma atitude que eu não considero humanamente razoável, o Christian certamente não tomaria. O ciclista que causou a situação, eu imagino que ele tenha visto a queda, que você ouve o barulho e tal, não sei porque também ele continuou a prova. É muito difícil lidar com isso tudo, mas a família está tendo forças para lidar e para dar o suporte à esposa dele, aos 3 filhos dele, para poder tocar a vida em frente. Enfim, a vida tem que seguir em frente. Me diz aí, qual a coisa mais sem noção que você já fez? Conta pra mim. Los que entonces nacerás, sus emociones nunca não me abandonem. Eu acho que eu sem noção mesmo foi de namorar um homem de 50 anos quando eu tinha 14 anos. Nossa. Aquele gol de letra que eu fiz, a bola veio assim, eu um gol de letra. Nunca mais fiz um gol daquele. Não, isso aí é mentira. Sério mesmo. Nossa, tem muita coisa sem noção que eu já fiz, moça. Uma vez no carnaval, não foi sem noção, foi a pessoa que fez a coisa sem noção. A gente tava sentada na mesa, aí veio uns caras ficar falando, dando em cima da gente. Aí a mulher do cara ficou com raiva e veio bater na gente. Aí eu lembro que chegou um cara, deu uma voadora na gente, foi muito sem noção. Eu caí, perdi meu óculos, eu comecei a chorar. Saí falar alguma coisa com ignorância com minha mãe e depois me tocar, aprontei, tô errado.
Então, aí acabei fazendo isso aí, né? Mas logo depois volta e pede desculpa à mãe, que é certo. Às vezes uma palavra que você fala sem pensar, cara. Tipo assim, na brincadeira você, caraca, não devia ter falado aquilo. Amiga. Tipo assim, essa roupa tá horrorosa. Que inveja! Aí, tipo assim, saiu muito rápido. É meio complicado, porque já tive tanta coisa sem noção pra fazer que achei difícil lembrar uma. Eu acho que hoje, ir pro clube não avisar meu marido, vocês estão me filmando, agora vai ver na TV, né? Vai passar isso agora na televisão? Isso. Vai? Vai. Legal! Sem noção, ele tá trabalhando. Foi uma vez eu teiro pro rock, aí fiquei bêbado e não consegui ir embora pra casa. Sem noção, né? Sem noção. Uma das coisas mais sem noção foi quando eu conheci ele, que a gente no primeiro dia a gente já mora junto. Sério? Desde o primeiro dia, já tem 11 meses, desde o primeiro dia mora junto. Eu já fiz já, esqueci a chave dentro do carro. Putz, ninguém merece. Não, ninguém merece. Pagar de doido no meio da rua às vezes. Vamos dançar forró! Falar alto, gritar assim com as meninas. Sem noção leve, não tão, mas tudo bem. Bom, pessoal, sobre o caso do ciclista, que eu tive um probleminha no áudio agora há pouco, a resposta é a seguinte. Ele é investigado pela delegacia de Anchieta, no sul do estado. Testemunhas serão ouvidas durante a semana. Esse é o caso do ciclista que bateu, tá? Olha, mais um flagrante, amigos. Priscila Santos de Jesus tentou entrar no presídio de Xuri, em Vila Velha, com 22 buchas de maconha nas partes íntimas. Assim que foi descoberta, Priscila foi levada para o DPJ de Vila Velha e autuada por tráfico de drogas, Priscila. Servidores da saúde que atendem nas unidades de Vitória continuam de braços cruzados. E o impasse não tem prazo para acabar, já que a prefeitura afirmou que não tem como aumentar os salários. Os cartazes de greve estão espalhados na entrada da unidade de saúde. Enfermeiros, dentistas e farmacêuticos que trabalham em Vitória permanecem de braços cruzados. A greve teve início na última segunda-feira. No mesmo dia, a Justiça decidiu que o movimento era ilegal, mas o documento emitido aqui pelo Tribunal de Justiça citava apenas 2 sindicatos. Por isso, outras 3 categorias decidiram permanecer de braços cruzados. Os trabalhadores querem aumento de salário e também melhorias nas unidades de saúde. Nós estamos garantindo 30% nos serviços inadiáveis. Então, os pronto-atendimentos estão funcionando com 30%. Como a lógica das unidades básicas de saúde é trabalhar com a prevenção e a promoção de saúde, que a gente está trabalhando, e o compromisso da saúde é garantir aquilo que é inadiável numa situação de greve, se qualquer paciente passando mal em qualquer uma das unidades que estão paralisadas, nosso compromisso vai ser de garantir o atendimento. A Prefeitura de Vitória afirma que não tem como aumentar o salário dos trabalhadores por causa da crise econômica. Também diz que já reajustou o salário de todos os profissionais no ano passado. Nessa queda de braço, quem precisa de saúde fica decepcionado. Aquele vai e vem, e a gente não sabe dizer, né? Tinha que dizer, falar, ó, tá em greve, pra gente não poder vir em casa, né? Nós vimos aí nas imagens, mas a Prefeitura de Vitória diz que todas as unidades de saúde estão funcionando. Apenas algumas apresentam paralisação parcial e que já está tomando as providências para que a situação se normalize. Você tem medo de perder o emprego? Se respondeu sim, saiba que não está sozinho. Nos últimos meses, aumentou o número de brasileiros com esse mesmo medo. Nós também temos medo e não é para menos, né? Mas o que fazer para segurar o seu emprego? Uma especialista vai dar as dicas, tá? E aquelas pessoas que já estão desempregadas e assim meio desanimadas, como agir agora? Toma o cafezinho, se arruma e parte para a lida. Uma rotina que João viveu por 12 anos. Há um ano, a situação tem sido diferente. A carteira de trabalho fica guardada porque não há oportunidade de serviço fixo. Uma realidade que João não estava preparado para viver. É um momento preocupante e a gente pegar, se arrumar para ir atrás de um emprego, né, e deparar com a situação que voltar para casa sem nada. O mesmo vivem Domingos e Mauro.
São motoristas capacitados para trabalhar, se colocam à disposição para qualquer serviço, mas não conseguem oportunidade. Muitas empresas optam por jovens, né, os caras com menos experiência, mas a juventude, para algumas empresas, é um dos critérios. Me disponibilizei para ganhar menos, não tem problema. Mas que minha carteira assinada, entendeu? Bonitinho, que fica melhor, né? As coisas tudo certinho. Os benefícios, né? Plano de saúde, como, né? Vem as normas da lei trabalhista. E eu quero trabalhar. Para lidar com as contas do mês e sustentar a família, muitos tentam improvisar. João precisou vender a casa para comprar um caminhão. Com o veículo, ele faz fretes, mas que em época de crise quase não aparecem. Uma semana você faz um frete, outra semana você não faz. Quem perdeu o emprego sofre com o desafio de lidar com a falta da renda fixa mensal. Quem ainda continua empregado convive com o medo constante de chegar para trabalhar e ser demitido. Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria mostrou que no Brasil o medo do desemprego aumentou 5%. Esse número é significativo porque é o maior desde 1999. Ou seja, nos últimos 16 anos, este é o momento que há mais medo de ficar desempregado em todo o país. Essa especialista em recursos humanos explica que grande parte das demissões estão ligadas à realidade que as empresas enfrentam com a crise. É um período de cortes nos investimentos e até de bons profissionais por falta de verba. Neste caso, o que fazer para se manter empregado? Ajudar a empresa a enfrentar um momento difícil. Propondo coisas que podem diminuir custos ou dando sugestões de novos produtos, novas formas de ação. Para quem perdeu o emprego, a especialista orienta a continuar distribuindo currículos. É não perder a esperança, né? É distribuir currículos com pessoas amigas, com pessoas de contato, de relacionamento. É para isso que serve o network nesse momento. E buscar transformar algo que você saiba fazer em uma maneira de gerar renda provisória. É o que tem feito o seu Matheus. O ônibus leva passageiros para qualquer lugar. O negócio é não ficar parado. A gente não pede esperança, então que a gente achasse um servicinho de para carro pequeno, a carteirinha assinada, um plano de saúde. Numa hora, Deus abre as portas para a gente. Com certeza, seu Matheus. Estamos aqui na torcida por todos vocês, viu? Homem é morto pelo próprio cunhado depois de uma briga. A filha da vítima fugiu com o assassino logo depois do crime. O gerente comercial Márcio Paranhos dos Santos, de 36 anos, foi morto a tiros no quintal de casa em Rio Marinho, Cariacica. Após o crime, a filha da vítima, uma adolescente de 16 anos, fugiu com o assassino, cunhado da vítima, que a menina tinha como padrinho. Os dois foram encontrados pela polícia já em Domingos Martins. O que chamou a nossa atenção foi que na fuga, mesmo a garota vendo o pai dela sido alvejado, ela preferiu ir atrás do autor. Ainda o autor, segundo no depoimento, falou para ela: "Você viu o que eu fiz com seu pai? Fica aí." Ela falou: "Não, eu não vou te abandonar." O crime aconteceu na noite de ontem após uma discussão entre a vítima e o assassino. O gerente comercial tinha acabado de descobrir sobre o relacionamento da filha dele com o cunhado. Ele ficou bastante irritado e seguiu até a casa em que os dois estavam, mas foi assassinado antes mesmo de subir as escadas. Rosielton Teles, de 27 anos, que descarregou a arma no cunhado, foi preso em flagrante. Confessou o crime e o relacionamento com a menor. Perdão, peço desculpa. Todos me tratavam muito bem. Peço desculpa à mãe dele, o pai. Sempre me trataram muito bem. Peço perdão, se possível, me perdoar. Queria dizer alguma coisa para sua esposa também? Perdão. Eu não sou ruim. Eu nunca fui. Um inspetor de produção foi autuado por homicídio qualificado por motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima. Pode pegar de 12 a 30 anos de prisão. Motorista perde o controle da direção e invade uma farmácia. As fotos foram cedidas por um grande amigo do TN.
A batida aconteceu de madrugada por volta das 2 horas no centro de Colatina. Funcionários acreditam que o motorista tenha perdido o controle numa curva. A vidraça foi quebrada, prateleiras empenadas e alguns medicamentos perdidos, mas ninguém se machucou, graças a Deus. A gente agradece ao José Adamastor pelas fotos. Lembrando que o TN fica muito melhor com a sua ajuda. Mande o seu flagrante em fotos ou vídeos para tv.tribuna@redetribuna.com.br ou para o WhatsApp do TN. Anote aí, viu? 998603355. 998603355. Hoje é segunda-feira, 6 de julho. Veja o que é destaque em A Tribuna. 10 mortos em 24 horas. A sequência de tragédias que deixou tantas vítimas nas estradas do estado. Motoqueiro assalta, é perseguido e leva surra de moradores. Médicos obrigados a provar necessidade de fazer cesárea a partir de hoje. Flamengo sofre golpe mortal e espera o Salvador Guerreiro. E não deixe de ler também nesta segunda-feira no Jornal A Tribuna. Dupla do Estado é a melhor do mundo. Vagas para 165 cursos em vestibulares de inverno. E mais no AT2, shows para o Dia do Rock. E aí, tá curtindo o friozinho aqui no estado? Fala sério, pessoal. Desde ontem, o tempinho mais frio tá convidativo para um café quentinho, um cobertor, aconchego. Uau, alguns beijinhos, é mesmo, viu? As temperaturas estão em queda aqui na capital. A sensação térmica é de 16 graus, gelado para nós capixabas, né? Nas montanhas, a mínima é de 10 graus. Em alguns momentos pode chover fraco aqui na Grande Vitória. Lua cheia, até amanhã. Aproveitar o friozinho, né? Gostoso, né, também? A seguir, boto cinza aparece morto em praia de Guarapari. O animal estava com ferimentos e sacola plástica na boca. O TN traz ainda ofertas de emprego para trabalhar em hospital. Não saia daí, voltamos já, agora 12h32. Até já. Uma cena triste na praia em Guarapari. O boto cinza estava morto, com ferimentos pelo corpo e uma sacola plástica na boca. O animal apareceu na areia preta ontem de manhã. O mais provável é que os machucados sejam resultado do contato com redes de pesca. Tadinho do boto cinza. Olha, tem oportunidades de emprego em hospital, pessoal. O Metropolitano seleciona auxiliar de higienização, técnico de laboratório e oficial polivalente também. Você pode mandar o currículo por e-mail mesmo, recrutamento@metropolitano.org.br. Tá aqui embaixo, ó. Então, a gente deseja boa sorte para você, uma excelente tarde e até amanhã. Ela está chegando aí, vem aí, Débora Moraes e o seu Ronda Geral. Tchau, Ingrid. Tchau, Torino. Tchau, amigos. Fiquem em paz e até amanhã, meio-dia, se Deus quiser. Vamos.